na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 9 a 11. Vamos ouvir a leitura desses versículos. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livres, porém Cristo é tudo em todos. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Nós já meditamos neste texto, o 9 e o 10, mas vamos continuar e hoje vamos nos estender até o versículo 11. O versículo 9 fala da cruz e o versículo 10 fala da ressurreição. Ressurreição de Cristo e nossa com Cristo, porque na cruz nós também morremos com Ele, porque Ele mesmo nos levou a morrer. Velho homem, que aparece aí no versículo 9, é a velha natureza pecaminosa, pecadora. Veja bem como o apóstolo Paulo falou do velho homem. É importante entender isto, observar isto, como que ele falou do velho homem. Uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Despir é uma linguagem de tirar a roupa. Fazemos isto todos os dias, porque vestimos uma roupa cedo de manhã, saímos, trabalhamos e sujamos. Voltamos à tarde, aí tomamos banho e trocamos de roupa. Despir é tirar toda a roupa suja do corpo e substituí-la por outra roupa limpa. Fazemos isto todos os dias. O velho homem é comparado com uma vestimenta, uma roupa suja, que o nosso Senhor Jesus Cristo removeu de nós para que possamos ser revestidos de um novo traje limpo, de uma nova roupa. Deus não fez isto em prestações, aos poucos, mas de uma vez por todas. E Ele fez isto em um ato, e não está fazendo em um processo. Onde Deus removeu, tirou de nós a nossa roupa suja, entenda, o nosso homem velho, nossa natureza velha, suja, contaminada. Uma vez que despistes, está no passado, porque Deus já tirou, Deus já fez
esse despir, já nos despiu. Ele fez isto na cruz. E não temos nenhuma dúvida disso, porque o apóstolo Paulo foi direto quando ele falou desse assunto. Em Romanos capítulo 6, versículo 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Foi crucificado com ele o velho homem. Foi. É um fato. É fato que Jesus Cristo foi crucificado. É fato que o nosso velho homem também foi crucificado, porque foi crucificado em Cristo, na pessoa de Cristo, no corpo de Cristo, lá na cruz. Mas nós precisamos crer o fato que a palavra de Deus está afirmando: a morte do velho homem, do nosso, do meu. Nós precisamos crer no que a palavra de Deus está dizendo. Ela não mente, ela não mente, ela não nos engana, ela não faz pegadinha com a gente. O que ela diz é a verdade, e eu posso crer sem medo, crer e experimentar aquilo que ela está dizendo. Só tem um jeito de experimentar aquilo que a palavra de Deus está dizendo, é crendo nela. Uma pessoa pode melhorar, se falando do ponto de vista educacional, social, religioso, ela pode melhorar bastante. Mas a velha natureza, apesar da melhora, continua inalterada, continua a mesma. Ela precisa ser crucificada. Por isso Jesus foi lá, se deixou ser crucificado para nos crucificar com Ele, levando à morte esta velha natureza, esse homem velho. Deus não se interessou em consertar o velho homem das pessoas. Por quê? Porque ele não tem conserto, ele não tem jeito, ele não pode ser consertado, ele tem que ser eliminado, e de uma vez, para sempre. Por isso que Deus veio para eliminar. E essa eliminação desse velho homem se deu na cruz, no corpo de Cristo. Foi isto que Deus fez ao crucificá-lo em Cristo. E a crucificação não é provisória, ela não tem validade, tem um tempo de validade, depois termina. Ela é eterna, ela é para sempre. Deus não fez um quebra-galho, não foi isso que Ele fez. Não é como cobra. A obra de Deus não é como cobra. A cobra solta de si mesma, em uma época, ela solta de si mesma a pele velha. Aquela pele, ela solta a pele antiga, velha, e se reveste de uma pele nova. Mas a natureza de cobra
permanece no interior inalterada e perigosa. A pele pode ser nova, mas a natureza continua antiga e está ali pronta para se manifestar. Nesse ponto, irmãos, reside a diferença que nós precisamos perceber, notar, entre o Evangelho e toda a ética e religião do mundo. Despistes do velho homem com seus feitos. O que é verdade a respeito do velho homem é igualmente verdade com respeito aos seus feitos, atos, as suas façanhas terríveis. Se você não quiser crer, não creia. Mas foi exatamente isso que Deus fez em Cristo na cruz. A obra de Deus não é só a crucificação, mas a crucificação e a destruição dessa obra do pecado. Tem crucificação e destruição total desse velho homem. Mas também não ficou só na crucificação e na destruição. A obra de Deus também trouxe para dentro de nós o que o apóstolo Paulo chamou aí no versículo 10 de novo homem. Novo homem é Cristo em nós, a vida dele em nós, a natureza dele em nós, a nova criatura, a nova criação que surge na ressurreição juntamente com Cristo, e Cristo, ele é a vida dessa nova criatura, dessa nova criação. Cristo é o conteúdo dessa nova criatura. Isto é o novo homem. Vestir-se ou revestir-se do novo é revestir-se do próprio Cristo. Cristo ressurreto em nós. Isso ocorre, conforme o versículo 10 disse, para o conhecimento. Há uma renovação, e só a nova criatura tem isso. O velho homem não, a velha criatura não, ela tem que morrer. Mas a nova criatura, onde está estabelecido o novo homem, se renova cada dia para o conhecimento. Somos renovados para chegarmos constantemente a um novo conhecimento de Cristo. É assim que nós vivemos, conhecendo Cristo, em uma relação muito íntima com Ele, de comunhão, intimidade. Nós já conhecemos Cristo, sim, nós já conhecemos Cristo, porque Ele está revelado em nós como nossa vida e também como nosso tudo, que vamos comentar um pouco mais adiante. Cristo é tudo em si mesmo, por ser Deus infinito. Cristo é tudo em nós, tudo
em nós. É isto que Paulo está destacando no versículo 11. Cristo é tudo em todos. Paulo queria que aqueles irmãos percebessem que Cristo era o tudo deles. Pare e pense. Cristo é o seu tudo? Ele é em você o seu tudo? Você já percebeu isto? É muito importante. Porque quando você percebe isto, que Cristo é tudo, você não precisa de algo mais na vida espiritual. Porque Cristo é a vida espiritual. O que é a vida espiritual? É Cristo. O que é a vida eterna? É Cristo. É Ele mesmo. Cristo é tudo naqueles que com Ele morreram e ressuscitaram. Vamos voltar novamente ao versículo 11. Vamos ouvir novamente. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. No qual, importante você entender logo o início do versículo, no qual, quem é esse qual? É o novo homem, do versículo 10. A nova vida. Anotei aqui também uma outra versão que diz: nessa nova ordem de vida. Que nova ordem de vida é esta? É a vida nova. É a vida da ressurreição. É a vida de Cristo. É a nova criatura. A nova criação. O nascido de novo. O regenerado. Então, nessa nova ordem de vida, não há mais diferença. Preste atenção. Não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre. Mas sim, Cristo é tudo e habita em todos vós. Cristo é tudo em todos. Todos quem? Todos os que morreram com Cristo, creram nisso, ressuscitaram com Cristo, foram despidos do velho homem e revestidos do novo. Cristo é tudo. Cristo é o tudo nessa nova ordem de vida. Ou seja, nesta nova criatura ou nova criação. Cristo não é bastante para nós. Não. Cristo é tudo para nós, em nós. Ele está em cada pessoa regenerada em Cristo. Cristo está em cada pessoa que crê
a sua morte e ressurreição com Cristo. Essas pessoas são agregadas em um só corpo pelo Espírito Santo, formando o corpo de Cristo na terra, que é a igreja, a nova criação de Deus, o novo povo de Deus. Nesta nova criação de Deus em Cristo, não existe diferença nenhuma aos olhos de Deus. Por isso também não deve haver diferença nenhuma aos nossos olhos. Nesta nova vida não tem lugar para nacionalidade, falando da igreja de Deus, da nova criação em Cristo. Não tem lugar para raça, etnia, não tem lugar para religião, não tem lugar para cultura, não tem lugar para civilização, educação, posição social de quem quer que seja. Estas coisas não valem nada. O que importa é se a pessoa é uma nova criatura em Cristo. Todos nós estamos nivelados numa mesma posição. Na igreja de Cristo é assim. Todos estão nivelados numa mesma posição. Qual? A posição em Cristo. Estamos todos em Cristo. É provável, irmãos, que aquela congregação da cidade de Colossos fosse formada de vários tipos de pessoas. Gregos, com suas características civilizadas, filosóficas e culturais. Judeus, com as suas características religiosas e culturais. Bárbaro e Cita, com suas características selvagens, rudes, sem noção de civilização, escravos e livres, cada um com suas características e posições. Imaginem vocês, se cada um desses indivíduos preservasse as suas características e identidades, a igreja seria um balaio de cachorros com gatos. Confusão grande. O resultado seria uma balaiada. Coincidentemente, balaiada foi uma revolta popular ocorrida na província do Maranhão entre 1838 e 1841. Tinha esse nome por causa dos balaios, os cestos fabricados na região. Então, irmãos, se os gregos se orientassem pelas suas filosofias, se os judeus permanecessem com suas ideias religiosas fixas, se os bárbaros preservassem as suas características mais toscas e os citas
as suas maneiras mais rudes e ferozes, se as diferenças sociais, privilégios e desigualdades entre livres e os escravos fossem mantidas na Igreja de Cristo, o que seria dessa congregação? Seria uma bagunça, uma confusão danada. Mas o apóstolo Paulo diz que não há mais essas diferenças. Paulo diz no qual não pode haver, não pode. E aí ele cita todos esses grupos, essas etnias. Nessa nova ordem de vida não há mais diferença nenhuma. Por que não há mais diferença entre eles, entre nós? Por quê? Porque todos esses indivíduos passaram pela mesma porta: Cristo crucificado. E nele foram crucificados também. Foram crucificados com Cristo. Com Cristo eles morreram para si mesmos e para o pecado. Morreram e ressuscitaram em um povo, o povo de Deus, a igreja, a nova criatura. Foram todos desmanchados na cruz em Cristo e feitos de novo, mas agora com as características de Cristo, porque Cristo agora é a vida deles e também vive neles, e neles é tudo. Cristo é tudo e habita em todos vós. É a igreja de Deus. Esses todos morreram com Cristo, ressuscitaram com Cristo. Então, irmãos, a base de uma congregação sadia é esta: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É a base. Fora da nossa crucificação, morte e ressurreição em Cristo, não há salvação, não há libertação do pecado, não há nada do ponto de vista espiritual. Nada. Preciso morrer. Senão, é essa bagunça. Sempre aparece um que não quer mudar. Não, meu jeito é esse. Tem uma vez que um irmão daqui mesmo falou para mim. Eu falei, mas irmão, o irmão está sendo muito... Eu não citei o nome para não chocar. Mas ele estava sendo muito cita, muito bárbaro. Ele disse, mas esse é meu jeito. Nasci assim, né? Esse é meu jeito. Pois é, mas na igreja de Deus, ninguém tem o seu jeito. Tem o jeito de Cristo. Porque fomos crucificados, ressuscitados com Cristo Jesus. Ah, mas eu tenho o meu jeito. Então vai viver a sua vida, meu irmão. Vai viver do seu jeito. Né? Para entrar na nova criação, ou no novo povo de Deus, toda essa gente que Paulo cita teve que morrer com Cristo na cruz. Toda essa gente teve que passar pela cruz de Cristo. Lá, toda essa gente morreu. Lá na cruz com Cristo, lá na cruz de Cristo ficou
o grego, ficou o judeu, ficou o bárbaro, ficou o cita, também o escravo e o livre. Depois de mortos com Cristo, saíram pela porta da ressurreição juntamente com Cristo. Paulo disse isto aos Colossenses. Ele já tinha dito isto, no qual, isto é, em Jesus Cristo, igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses 2,12. Eles agora formavam um povo, a igreja de Deus, a igreja de Cristo. Ninguém tem as suas características pessoais, nem identidades próprias preservadas. Foram todos desmanchados e feitos novos, com as características de Cristo, com a identidade de Cristo. Cristo é a nossa identidade. Cristo habita nos seus regenerados e, mais do que habita, Ele vive, se revela, se manifesta. Além disso, Cristo é tudo em todos. Não sou eu, mas Cristo em mim. A gente canta isso. Não mais eu, mas Cristo. A gente canta isso. Mas nós precisamos experimentar aquilo que estamos cantando, que é aquilo que a palavra de Deus diz. Romanos 5,14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Esta expressão, o qual prefigurava aquele que haveria de vir, Adão prefigurando Cristo, sendo uma figura daquele que havia de vir. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Essa palavra figura indica que o homem foi criado por Deus para que Cristo estivesse todo nele e fosse tudo nele. Deus projetou para que o seu filho fosse o tudo no ser humano criado por ele. Tudo nele e tudo para ele. Mas houve uma interferência no propósito de Deus. Essa interferência chama-se pecado, que transformou o homem em outro, aquém do propósito de Deus. Mas é preciso entender e saber que o propósito de Deus não foi frustrado, anulado. O pecado não detonou o propósito de Deus para o homem que ele havia criado. Por isso, Cristo veio para destruir o velho homem, a obra-prima do pecado de Satanás,
Jesus veio para destruir o velho homem e recriar um novo homem, segundo a sua própria imagem, onde Ele, o Senhor Jesus Cristo, fosse o tudo. Porque o propósito de Deus não pode fracassar jamais. O propósito de Deus é ter um povo no qual Cristo é tudo. E é disso que o nosso texto que estamos meditando está tratando. O povo de Deus, a nova criação, a igreja. Lembre-se que tudo o que é em Cristo é experimental. Você sabia? Tudo aquilo que é em Cristo, ele é experimental. Se você não está experimentando, porque também não está crendo. Tudo em relação ao Senhor Jesus é essencialmente experimental. Então não é suficiente, não basta saber que Cristo é tudo. Tem que crer e experimentar Cristo no nosso interior como o nosso tudo. Precisamos crer e experimentar. Tudo precisa ser experimentado, não apenas confessado. Não é algo apenas confessional. É preciso ser mais do que isto. É preciso ser experimental. É assim as coisas em Cristo Jesus. Cristo é tudo em todos. Temos que chegar a isto pela experiência de fé na palavra de Deus. O que é a igreja? Igreja é onde Cristo é tudo em todos. A igreja é onde Cristo é tudo em todos os que formam o corpo de Cristo. A igreja é o número e o modelo de Cristo. A igreja é o número e o modelo de Cristo. Na igreja só cabe Cristo mesmo. Não adianta querer colocar outras coisas. Só cabe Ele. Novidade no lugar de Cristo não tem. Não tem. Ele é a novidade. Novidade no lugar da palavra de Deus não tem. Novidade no lugar do Evangelho não tem. Qual é a novidade da igreja? Romanos 6, 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Novidade de vida aí. Novidade de vida. A novidade da igreja chama-se novidade de vida. A vida de Cristo. Ele próprio é a vida. Capítulo 7 de Romanos, versículo 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Novidade de espírito. Espírito. A vida espiritual que o Espírito coloca em nós, a vida de Cristo. Esta vida espiritual. Apenas gostaria de saber uma coisa de vocês. Cristo é tudo em você? Cristo é tudo em você? Cristo basta para você?
Irmãos, há uma necessidade de nos agarrar à suficiência de Cristo. Ficar agarrados à suficiência de Cristo. Eu espero que você tenha entendido e percebido que Cristo é o seu tudo, que você não precisa de mais nada na sua vida espiritual além de Cristo, porque Ele nos basta.